A nossa história de hoje é sobre Hana, nome fictício. Hana nasceu no Irã em 1993, mas aos 2 anos de idade, seus pais decidiram retornar ao Afeganistão, sua terra natal. Foi lá que Hana cresceu, em meio a uma sociedade onde muitos não apoiavam a educação feminina. No entanto, seu pai, assim como outros homens do Afeganistão, acreditava firmemente que as meninas também deveriam ter acesso à educação e fez de tudo para que sua filha pudesse estudar. Quando Hana chegou ao ensino médio, ela começou a ter dificuldades em matemática. Preocupado com o desempenho da filha, seu pai decidiu procurar um professor particular que pudesse ajudá-la. Ele conhecia um rapaz chamado Hussein. Era um jovem de boa índole e capacitado em matemática, e ele confiou em Hussein para que pudesse ajudar a sua filha. Sabemos que também numa sociedade como essa, as mulheres não podem ter muito contato com os homens. Naquela época, a família de Hana seguia rigorosamente as tradições do Islã. Eles eram muçulmanos conservadores, vivendo em um ambiente onde as normas culturais e religiosas eram estritamente observadas. Hana já estava há algumas semanas tendo aula com Hussein. Certo dia, após uma aula de matemática, Hussein iniciou uma conversa inesperada. Ele começou a falar sobre como as mulheres deveriam ser tratadas, com respeito e dignidade. Além de falar sobre bondade, verdade e amor pelas pessoas. Hana ouvia atentamente, curiosa com as palavras de Hussein, que pareciam abrir um novo mundo para ela, uma maneira de pensar que até então ela não tinha ouvido falar. Hussein então contou algumas histórias fascinantes que abordavam exatamente os temas que ele estava falando. Hana também nunca tinha ouvido essas histórias. Encantada com as histórias, Hana ficou impressionada com os valores preciosos que elas transmitiam. Como disse, ela nunca tinha ouvido falar de algo semelhante antes. O brilho nos olhos de Hussein, enquanto falava, mostrava a paixão que ele sentia por essas histórias, que estava escrito em um livro sagrado que Hana não conhecia. Para ela, o único livro sagrado era o Alcorão. Hana também começou a perceber que Hussein era uma pessoa diferente das demais pessoas com quem ela convivia. As aulas de matemática começaram a se tornar um momento aguardado por Hana, não apenas pelo aprendizado dos números, mas também pelas conversas reveladoras e inspiradoras que ela compartilhava com Hussein. Aquelas histórias e a maneira como Hussein as contava plantaram em Hana uma semente de curiosidade e reflexão. Depois de um ano que Hana estava estudando com Hussein, um dia ele fez uma revelação chocante para Hana. Revelou sua verdadeira identidade, que era um cristão. Ao ouvir isso, Hana ficou chocada e profundamente decepcionada. Para Hana, criada em um ambiente muçulmano conservador, a ideia que tinha de cristãos e do cristianismo era distorcida. Ela acreditava que cristãos não eram pessoas com quem poderia se relacionar ou confiar. Hana sentiu que toda a confiança e admiração que tinha por Hussein fora por água abaixo. Com a descoberta da fé dele, ela não poderia continuar estudando com ele. Por isso, tomou a difícil decisão de parar. A escolha não foi fácil, pois ela reconhecia o valor das lições aprendidas e a bondade de Hussein. Mas a pressão das crenças enraizadas e o medo do desconhecido pesaram mais em sua decisão de parar de estudar com Hussein. Por algumas semanas, ela ficou refletindo sobre suas próprias convicções e o preconceito que carregava. As histórias que Hussein havia contado e os valores que ela havia conhecido começaram a germinar, iniciando um processo de transformação interior. Ela também começou a sentir falta de Hussein. Foi então que ela decidiu romper o medo. Ligou para ele para retornar às aulas. Retornaram às aulas e o sentimento que Hana tinha por Hussein mudou, assim como o dele também. E depois de algum tempo, eles decidiram ficar noivos. A família de Hana nem imaginava que a família de Hussein e o próprio Hussein eram cristãos. Eles mantiveram isso em segredo, pois se soubessem, não aceitariam que Hussein se relacionasse com Hana. Certa noite, Hana teve um sonho marcante. Nele, ela via luzes brilhantes
e ao se aproximar, encontrou um homem que lhe disse: "Venha." Impressionada, ela decide compartilhar o sonho com Hussein e perguntou a ele o significado daquilo. Hussein ouviu atentamente e depois explicou que o homem no sonho era o Senhor Jesus, a chamando para caminhar com ele. Ao ouvir isso, algo dentro de Hannah se iluminou. Naquele momento, ela compreendeu quem era Jesus e sentiu um profundo desejo de entregar sua vida a ele. Em um ato de fé, Hannah orou, pedindo a Jesus que mudasse a sua vida. A partir daquele momento, ela começou a viver com uma nova perspectiva e esperança, iniciando uma nova jornada ao lado de Cristo. Depois de algum tempo de noivado, as coisas iam muito bem, mas, no entanto, algo devastador aconteceu. Hussein foi assassinado pelo Talibã. A tragédia lançou Hannah em um profundo abismo de tristeza e dor, como se sua vida tivesse tomado um rumo amargo e sem esperança para o futuro. O que ela iria fazer agora? Ela era uma cristã e podia caminhar ao lado de Hussein, mas agora Hussein não estava mais lá, mas Jesus estava ao lado dela. Ainda devastada e passando pelo luto da perda de Hussein, Hannah não sabia o que fazer da vida. No entanto, rapidamente sua vida tomou outro rumo. Em países como o de Hannah, prevalece um costume muito semelhante ao dos tempos do Antigo Testamento da Bíblia. Para evitar a desonra da família de Hussein, seu irmão Said prometeu se casar-se com Hannah. Pouco tempo depois, Hannah e Said se casaram. E preocupados com a segurança de Said, eles decidiram deixar o país para evitar que ele sofresse o mesmo destino trágico de seu irmão Hussein. Eles encontraram refúgio em uma nova nação que os acolheu. Hoje, Hannah e Said têm 2 filhas e podem viver livremente sua fé cristã. As lembranças do passado ainda existem e a preocupação com os familiares que ainda permanecem no Afeganistão. Contudo, eles têm a sua esperança em Cristo e agora desfrutam de uma vida cheia de esperança e liberdade, construindo um futuro melhor para sua família. Apesar de sua situação difícil e de ser refugiada com sua família em outros países, passar por 2 países, Hannah mantém a sua fé em Cristo e continua perseverante na esperança de que sua família e muitas pessoas do seu país também possam ter a mesma oportunidade que ela teve de conhecer a Jesus. Quando Hannah ouviu falar do Conectando Histórias, ela rapidamente entrou em contato conosco, pedindo que, por favor, compartilhássemos a sua história. Ela nos enviou a sua história, dizendo que desejava profundamente que as mulheres cristãs brasileiras conhecessem o que estava acontecendo com ela e com sua família e com seu país. Acredito que o desejo do coração de Hannah fosse para que, de alguma forma, nós fôssemos abençoadas com a sua história, mas também para que nós orássemos por ela, por sua família e por seu país. Talvez uma forma de chamar a nossa atenção para o que está acontecendo, uma forma de dizer: ei, olhem para nós, vocês que são salvas e abençoadas, nos ajude. Eu quero que vocês ouçam a minha história, para que vocês possam entender como Deus é bom, como Deus é grandioso, como Ele pode, em meio a tantas adversidades, trazer paz e salvação, que é o mais importante. Hussein partiu, mas partiu com o Senhor. E hoje, Hannah e Said têm uma nova expectativa de vida. O que podemos aprender com a história de Hannah, que queríamos tanto que ouvíssemos a sua história? Que tal orarmos por ela, por Said e suas filhas? Ore por seus familiares no Afeganistão, ore pela situação do afegão, ore pela situação do país e ore pelos afegãos que estão nos lugares mais remotos como refugiados. Ore pelo Talibã para que o Senhor alcance esses homens e eles possam ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Ore pelas mulheres em países como Afeganistão, Iêmen, Sudão, que enfrentam situações extremamente difíceis simplesmente por serem mulheres. Peça a Deus que seus clamores e seus socorros sejam ouvidos.
tanto por ele quanto pelas autoridades. Ore para que as meninas, nesse contexto, tenham acesso à educação e para que o Evangelho chegue até elas através de mulheres que amam ao Senhor e refletem esse amor em suas vidas. Você ouviu? Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém essa semana.